Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, à gestão, à tecnologia e à teologia. Veja bem, nós estamos numa sequência de aulas a respeito da disciplina de arquitetura de software. No vídeo de hoje falaremos sobre os elementos da arquitetura de software, ok? Então fique comigo até o final deste vídeo. Nós estamos utilizando aí como base para a confecção dessas videoaulas o material, o livro do organizador Giocondo Marino Galotti. É um livro que está disponível para você, aluno do IFNMG Campus Teófilo Otoni, na biblioteca virtual. Procure lá Arquitetura de Software, deste autor, que você vai encontrar para utilizar como material base e vai encontrar os conceitos aqui apresentados no vídeo, ok? Então, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre os elementos da arquitetura de software. Veja bem, pessoal, existe um modelo, sem dúvida nenhuma, é o mais aceito, proposto aí por Diane Perry e Alexander Wolf. Eles propõem, no caso, uma forma para o entendimento da arquitetura de software que consiste em arquitetura igual a elementos mais organização mais decisões. Ok? Então a arquitetura é igual a elementos mais organização mais decisão. Eles colocam, que a arquitetura ela vai se basear na forma como os elementos que a compõem se organizam e como esses elementos também vão operar. E essa composição, pessoal, elas são orientadas por decisões tomadas pelos desenvolvedores, ok? Essa composição, então, ela é baseada nessas decisões tomadas pelos desenvolvedores para alcançar objetivos e obedecer a parâmetros aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os elementos. Veja bem, nós temos aqui elementos de processamento. O que vem a ser esses elementos de processamento? São elementos, pessoal, que operam os dados. Eles vão trabalhar com a operação dos dados. Eles transformam as entradas, transformando suas entradas em saídas logicamente necessárias. Essa é a ideia. Então são os elementos de processamento, ok? Transformam os dados, as entradas desses dados em saídas que são logicamente necessárias. Quando nós estamos falando de elementos de dados, nós estamos tratando da matéria-prima a ser utilizada pelo sistema, ok? E a ser processada. E também temos os elementos de conexão. Esses elementos de conexão, eles vão trabalhar com a forma de amarrar, os elementos dentro da estrutura. Essa é a ideia. Eles vão conectar qualquer forma de elemento entre si, de modo a formar um conjunto funcional e operante. Beleza? Então, os elementos de processamento, os elementos de dados, que são a matéria-prima a ser transformada, e os elementos de conexão que vão amarrar isso tudo. Beleza? Quando nós estamos falando da organização da arquitetura, nós entendemos que ela estabelece os padrões para que os elementos se relacionam entre si. Beleza? Então ela vai estabelecer esse padrão para que os elementos eles vão trabalhem entre si. Vai restringir iterações e estabelecer prioridade para que o sistema atenda às suas funções com bom desempenho. Então, quando nós falamos de organização, nós estamos lidando com essa ideia. E para exemplificar, vamos ver aqui essa imagem. Olha, observe aqui o que a gente tem nessa imagem. Observe que nós temos aqui
um exemplo, né, de um sistema de informação com dois grandes objetivos, ok? Primeiro, gerenciar o processo de locação via web de vídeos, e o segundo, proporcionar a infraestrutura de software para realizar stream de vídeos. Então olha para você ver como é que esse sistema está organizado. Nós temos aqui o cadastro de usuários, né, que é um elemento de processamento. Nós temos aqui os usuários, que são elementos de dados. Então todos que estão nesse formato aqui, você vai observar que elementos de dados, ó, elementos de usuário, elementos de processamento, perdão, ok? Está aqui organizado. E elementos de dados, que são os seguintes aqui. Então, ó, cadastro de usuário, cadastro de filme, lógica de negócio, aluguel de filme, stream de filmes, são todos elementos de processamento. Usuários, textos, imagens, vídeos, filmes são elementos de dados. E aí você tem essas conexões aqui, né, que nós chamamos de elementos de conexão. JDBC, se você observar esse pontilhado aqui, ó, aqui o JDBC, elemento de conexão reset, esse aqui, ó, esse pontilhado maior aqui, elemento de conexão HTTP, que é esse pontilhado dessa forma aqui, e elemento de conexão FTP, que é a linha direta, ok? Então você pode observar que essas conexões elas vão acontecer. Essa imagem, pessoal, a fonte dela está aqui, é Barbosa 2009, página 84, mas eu retirei ela dentro desse livro aqui que a gente está utilizando como referência na nossa aula, tá bom? Então tá todo o material aqui. Depois eu disponibilizo para vocês aí as referências bibliográficas no final que estão sendo utilizadas aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. O próximo exemplo, pessoal, ele traz aí pra gente uma outra forma aí, né? É um exemplo mais específico, né? Que nós vamos pensar na forma de uma URL, ok? Para tentar localizar esses elementos aí dentro, né? A URL é um localizador de fonte uniforme, né? E como você sabe, ele é um modelo utilizado para que o navegador ele encontre o endereço de servidores na World Wide Web. E então, nessa simples linha aqui, você vai conseguir entender também os elementos aqui dentro, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, vamos tentar observar esses elementos aqui dentro. Olha aqui, nós temos aqui o comando, né, o browser de texto da web, que são os elementos de processamento. Então está organizado dessa forma aqui. Nós temos aqui, ó, comando, browser da web, os elementos de processamento. Nós temos os conectores, ok? Vão trazendo as conexões para a gente aqui. E no final nós temos o new.html, que é o dado, ok? Aqui nós temos o nome da máquina, o nome dos diretórios e o nome do arquivo. Então você pode observar também a presença dos dados, né, desses elementos de conexão, a presença dos elementos de processamento aí dentro também dessa forma de visualizar, né, a arquitetura. Nessa simples linha de comando a gente consegue observar. Bom, e também temos aqui, pessoal, uma tabela, um quadro, melhor dizendo assim, né? Mostrando aqui alguns exemplos. A gente vai fazer a leitura para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então nós temos aqui, ó, a arquitetura e exemplos que a gente vai utilizar. Por exemplo, temos aqui elementos, a URL. Outro exemplo, o pacote de aplicação da Microsoft Word. Outro exemplo, o conjunto de ferramentas gráficas de matemática, tá, do software. Para a URL, vamos pensar aqui primeiro para a URL. Componentes de processamento. Quais são os componentes de processamento que a gente tem? O método de acesso, o FTP, que é o programa de transferência de arquivos, file, o mesmo que FTP, o HTTP, que identifica o site na web, o Telnet, que conecta
ao MC, ok? E dados para a URL, nome da máquina, nome do diretório, nome do arquivo e conectores, as barra, dois pontos barra, anterior ao nome do M barra C, a barra anterior ao diretório ou nome do arquivo. Quando nós estamos falando aqui do pacote de aplicações do Microsoft Word, nós temos aqui quais componentes de processamento: ortografia, gramática, dicionário, sinônimos, personalizar, a contagem de palavras e dados, o nome do arquivo, conectores, botão de comando de menu suspenso para esse pacote aqui. Quando nós estamos falando do conjunto de ferramentas gráficas da matemática, nós temos aqui os componentes de processamento: o plot 2D, Xlabel, Gridlines e por aí vai, ok? Dados, expressões, exemplo, seno, abre colchete, x, parênteses, 2, fecha colchete. Né? E conectores, plot range, né? De 0, traço 3,5. Então, são exemplos aí dentro desses elementos que a gente pode observar. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido essa questão aí dos componentes, dos elementos, melhor dizendo assim. Grande abraço.